visto e se colocou à disposição da mudança que a palavra de Deus pode operar em nós. Infelizmente está terminando, mas no começo da semana nós estudamos sobre a graça que se entrega, mas não no sentido de uma graça de um Deus que entrega seu filho, mas de um Deus que disse para Abraão o seguinte: Abraão, eu estou me colocando à prova, e se eu não cumprir a minha promessa, que eu seja destruído. E é uma leitura que muitas vezes nós passamos de forma corrida, mas lá em Gênesis capítulo 15, primeiro Deus fala que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Depois ele fala que Abraão questiona ali: Senhor, como eu posso ter uma prova de que o Senhor vai realizar o que o Senhor está dizendo que vai realizar? Então Deus vira para Abraão e ele diz o seguinte: Abraão, construa um altar e eu passarei no meio desse altar. E quando ele passa no meio do altar, rememorando, relembrando uma tradição da época, era como se Deus estivesse passando no meio de animais mortos. E aqui eu estou fazendo apenas uma alegoria porque não dá tempo da gente refazer todo o estudo. É como se Deus estivesse passando no meio de animais mortos com os braços abertos e dizendo: se eu não cumprir a promessa que fiz, que aconteça comigo o mesmo que aconteceu aos animais. E isso joga por terra aquela teoria de que para Deus foi fácil porque ele mandou Jesus. Muito antes de mandar Jesus, Deus já tinha colocado a sua existência à prova. E quando ele manda Jesus, ele não manda Jesus vestido de uma armadura, espada e assim por diante. Ele faz como Davi e Golias. O príncipe desse mundo estava armado até os dentes e Jesus estava despido de sua divindade. Veio aqui apenas na natureza de Adão provar que é possível, era possível a Adão. Para você e para mim, não. Nunca pense isso na sua vida. Não é possível para você viver sem pecado. Se assim fosse, Jesus não teria vindo. Você tem que viver lutando contra o pecado. Existe dentro de você uma batalha entre a natureza espiritual e a natureza carnal e ela só acaba quando Jesus voltar. E o nome disso é glorificação. Mas quando Jesus veio, ele veio na natureza de Adão, provar que Adão não precisava ter pecado. Mas ele veio com as nossas debilidades e não com a perfeição de Adão. Jesus veio, e eu imagino, né? Eu fico aqui na minha imaginação. Eu imagino que Adão nem suava. Porque o suor é uma degeneração. Você está perdendo sais minerais e assim por diante. Isso acontece após pecado. Antes do pecado, Adão não tinha degeneração. Ele não ia morrer. Adão nem suava. Jesus vem e o primeiro desafio dele é no deserto. É no suor, no sangue e na lágrima. E foi com suor, sangue e lágrima que Jesus provou que era possível Adão não ter pecado. E ali, despido de sua divindade, totalmente desarmado, ele enfrentou Lúcifer, Satanás, né, que, enfim, não era mais Lúcifer, enfrentou Satanás numa luta totalmente desigual e conquistou a vitória. Mas ele não conquistou a vitória porque ele tinha alguma questão especial. O que ele tinha de especial era você. Quando ele estava lá na cruz e disseram para ele, desce, ele olhou para frente e lá dentro da íris do olho dele tinha você. E ele falou, se eu descer, ele não sobe, então eu vou ficar. E ele ficou até o fim, ele morreu de morte e morte de cruz. Foi uma morte terrível, uma morte sangrenta, uma morte dolorosa, mas foi por você. Por quê? Porque a graça foi planejada. Você não veio aqui por acaso. Eu não conheço meus pais, eu sou órfão de nascença. Os meus pais morreram ou me abandonaram, ou meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Eu não sei como foi que a sua história começou. E nem como ela veio até aqui. Mas eu estou aqui para te dizer em nome de Jesus que você faz parte dos planos de Deus. Você pode não ter sido planejado pelos seus pais, mas você foi planejado por Deus. Você pode não ter sido planejado pelo teu chefe, mas você foi planejado por Deus. Eu lembro de um emprego uma vez que eu arrumei, e quando eu entrei na empresa e tal, aí eu sentei na cadeira, e aí a minha chefe olhou assim e fez. Eu falei, bom dia. Ela falou, nossa, eu nem sabia que tinham contratado alguém. Passei um pouco de sufoco ali, cara. Mas graças a Deus sobrevivi. Às vezes você pode não ter sido planejado nem pelo seu chefe. Às vezes você pode não ter sido planejado nem pelo motorista do ônibus. E você não foi, com certeza, planejado pelo motorista do ônibus em que você entrou. Pode parecer que você está sozinho no meio desse mundo, mas você faz parte dos planos de Deus.
Ele planejou você e a gente viu isso quando ele mostra que no Moriá, lá no Moriá, ele diz para Abraão: Abraão, sai da sua terra aí de onde você está, ande 70 quilômetros com seu filho, lá você vai sacrificá-lo. E lá no Moriá, um cordeiro substituiu Isaac. Séculos depois, no Moriá, Salomão constrói o templo e um cordeiro substitui a nação. Milênios depois, Jesus, no Gólgota, na região do Moriá, Jerusalém, respondendo à profecia de Abraão, porque Abraão, quando ele chega lá no monte, e Isaac olha para ele e fala: papai, vejo a corda, vejo a brasa, vejo a faca, vejo tudo, mas não vejo o sacrifício. Abraão diz assim: o Senhor proverá, e a palavra proverá em hebraico é jiré, e jiré vem da raiz Yeru. Então, Abraão provavelmente disse Yavé Yeru, ao lado da cidade de Salém. E ali ele profetizou que aquela cidade chamada Salém, cidade da paz, em breve se chamaria Jerusalém, onde se proveu a paz. Você pode falar para mim assim, e eu repito o que eu disse várias vezes durante a semana: Salomão construiu o templo no Moriá porque ele sabia da história de Abraão. Ok, concordo com você, bem possível. Mas Pôncio Pilatos sacrificou Jesus em Jerusalém em homenagem a Abraão? Milênios antes do acontecimento, o nosso Deus já tinha planejado a salvação para você. Então, vamos ser sinceros. Eu acho que Deus tem coisa mais importante para fazer do que salvar a gente, não tem? Não tem. Ele colocou tudo em jogo, para você saber que você é importante. Pode ser que eu fale aqui para alguém que já tentou se matar ou pensa em tirar a própria vida. Essa vida que você tem é um presente concedido por Deus, porque você é importante. Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama tanto. Ele te ama tanto. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. Que Ele fez, eu acho que a coisa mais linda que alguém que ama pode fazer. Ele não desistiu. Porque quem ama não desiste. Quem ama não desiste. Quando você ama de verdade, você vai até o fim. Quem ama vai até o fim. E Deus foi até o fim. E aí, meu amigo? Quem ama vai até o fim. Deus foi até o fim por você. E Ele fez isso desde a fundação dos séculos. Não foi por acaso que Jesus veio. A graça planejada. Mas também nós vimos que a graça, ela vivifica aquele espírito quebrantado, aquele espírito destruído pelas batalhas da vida. E hoje, em nome de Jesus, assim como Ezequiel, eu profetizo sobre a sua vida reavivamento. Eu profetizo sobre a sua vida vigor espiritual. Eu profetizo que você volte, em nome de Jesus, ao primeiro amor. Que você volte a ser uma pessoa apaixonada por Jesus e que você sinta prazer na presença do Senhor. Eliseu profetizou isso sobre um vale de ossos secos, segundo a ordem do Senhor, e aquele vale de ossos secos se tornou um exército gigantesco. Nós estudamos também que a graça de Deus é uma graça que se preocupa com as nossas necessidades. O Peter orou aqui com muita propriedade. Depois dessa pandemia, quanta gente quebrou, quanta gente ficou sem emprego. E aí você pode olhar para mim assim. E eu já vi muito pregador, tá? Muito pregador sério, inteligente, bem preparado, principalmente na internet, dizendo assim: se a bênção de Deus está sobre você, você prospera. Ele esquece que Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Paulo, que foi o maior pregador do Novo Testamento, escreveu 50% do Novo Testamento, foi degolado. Cadê a prosperidade desses homens? Paulo, antes de se entregar para Jesus, era membro do Sinédrio, rico, poderoso, respeitado. Ele era tão respeitado que ele tinha autorização para prender quem ia contra aquilo que ele acreditava. Depois que ele sai do Sinédrio, ele vira construtor de tendas. Aí, claro, nós colocamos os pingos nos is, mostrando que construtor de tendas naquela época era como se fosse um arquiteto ou um designer de interiores. Era uma profissão de elevada posição social? Sim, mas ele mesmo diz: eu já fui rico, hoje eu não estou tão bem assim,
E eu sei viver em todas as situações. A realidade é que quando Deus está do seu lado, algumas coisas más acontecem, mas isso não significa que Deus te abandonou. A mulher que sofria com fluxo de sangue, ela sofria há 12 anos. Na cabeça e no coração dela, ela não tinha fé suficiente para ser salva. Mas quando ela toca na orla da veste de Jesus, Jesus olha para ela e fala o quê? Parabéns, o remédio te curou. Parabéns, o médico te curou. Foi isso que ela falou? Foi isso que ele falou? Parabéns, eu te curei. A tua fé te salvou. A sua vida pode estar de ponta cabeça. Isso não significa que você não tem fé. Significa apenas que você está passando por um processo de transformação, de lapidação que o Senhor faz na nossa vida. Entendeu? Nunca duvide de que a sua fé pode ser grande o suficiente, mesmo no meio da provação em que você está. Fé não é submeter Deus à nossa vontade, é nos submeter à vontade de Deus. Assim como Jairo, que era um homem de posição, líder da sinagoga em sua região, fariseu, um homem respeitado, e no momento de maior angústia de sua vida, ele cai aos pés de Jesus. E Jesus olha para ele, podia olhar assim e falar, os fariseus nem gostam de mim. Jesus podia falar isso. Jesus podia olhar para ele e falar, vocês nem acreditam no meu ministério? Ele podia ter abandonado Jairo, mas não, ele se levanta, segue com Jairo e traz a filha de Jairo de volta à vida. Mas também nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus que não realiza só as nossas necessidades. Ele também realiza os nossos desejos. A graça realiza os nossos desejos. E nós estudamos a história de uma mulher que o sonho dela era ter uma família. E ela sentou-se junto ao poço, triste, cabisbaixa, buscando água ao meio-dia. E quem já foi da roça sabe. Água você busca às 6 horas da manhã, não é meio-dia. Porque meio-dia o sol é muito quente. Ainda mais naquela região que é árida. Onde boa parte daquela região, 60% daquela parte é deserto. 46 graus o sol. E a mulher buscando água meio-dia. Então Jesus senta do lado dela e fala assim, Pará emurridor. Ela olha para ele e fala assim, Pará emurridor? Eu vou pegar essa aguinha aqui, com licença, mas não é para pedir ninguém em casamento. Né? Eu já sou casado só para tomar uma água. E quem não estava aqui talvez esteja estranhando o que eu estou dizendo. Mas Pará emurridor, quando foi traduzido para o português, foi traduzido assim, dá um pouquinho d'água. E ela fala, você, homem judeu, está me pedindo água? Aí você pode até olhar e falar, que mulher insensível. Mas no grego, Pará emurridor, ela estava olhando para ele e dizendo assim, você, homem judeu, eu sou mulher, sou samaritana, você está pedindo para beber água comigo? É comigo que você quer beber água? Se a gente for ampliar aí, talvez ela estivesse dizendo assim, com tanta judia, tanta moça da sua nacionalidade, é comigo que você quer casar? É exatamente isso que ela estava falando. Jesus olha para ela e fala assim, eu quero casar com você. E ela olha para Jesus. E ela faz um joguinho com ele, fala, peraí, isso falando tudo metaforicamente ali os dois. Você não tem nem balde, como é que você vai... Como é que você vai me dar água e tal? Ele fala, se você soubesse quem está te oferecendo, quem está te pedindo água, ou quem está te pedindo em casamento, porque foi exatamente isso que Jesus disse do ponto de vista metafórico, você é que me pediria em casamento, e não eu você. E aí ela olha para Jesus e fala assim, então pronto, fechou. Jesus olha para ela e diz, cadê seu marido? Eu não tenho marido. Aí Jesus coloca os pingos nos is. Jesus fala, eu não estou te pedindo em casamento físico. Eu estou te pedindo em casamento espiritual. Porque eu sei que você sonha em ter um marido. Sonha em ter uma família. E o homem com quem você está hoje nem é mais seu marido. Nem é o seu marido, é marido de outra pessoa. E você se esconde aqui porque você tem vergonha do seu pecado. Jesus começa a ampliar a conversa. E aí eles vão caminhando. Jesus transforma o desejo daquela mulher. Aquela mulher que tanto desejava um marido, agora ela só desejava a graça.
E ela começa a se tornar uma fonte a jorrar. Mas antes, Jesus vai exatamente onde ela está, para depois trazer ela para exatamente onde ele queria que ela estivesse. Infelizmente, eu não vou conseguir me aprofundar nesse tema com vocês, mas aí vocês podem jogar no YouTube lá se vocês quiserem entender o que eu quis dizer aqui, até porque é uma explanação muito nova a respeito desse assunto. Vocês têm um canal no YouTube chamado Terceiro Ato, e é da nossa igreja, é adventista. E lá você tem uma explanação completa sobre esse tema. O pastor Wanderson Domingues, é só você jogar no YouTube o Casamento de Jesus, pastor Wanderson Domingues. E aí quem não estava aqui no dia vai conseguir entender exatamente o que estava acontecendo ali naquela situação. Vai conseguir se aprofundar um pouco mais. E vocês vão ver que Jesus pede a mulher em casamento. Ela acha que vai encontrar um marido, mas ela encontra a salvação para a alma dela. E aí você pode olhar assim e falar, ela ficou chateada. Muito pelo contrário, ela se torna uma fonte a jorrar e ela traz toda a Samaria, toda a região dela para conhecer Jesus. E Jesus se casa com todo aquele povo, porque fala, hoje eu vou salvar todo mundo aqui. E Jesus salvou toda aquela região. Toda aquela região reconheceu Jesus como Salvador. Mas nós também aprendemos que a graça que realiza desejos, que foi planejada, a graça que entrega tudo, a graça que cuida das nossas necessidades, a graça que vivifica o nosso espírito, é graça sim, mas barata? Barata não. Que quando a graça vem até você, ela não vem para te transformar num vegetal espiritual, alguém que fica parado só esperando. Ela vem para te tirar do lugar e para começar a te fazer ser uma pessoa realizadora, proativa, uma pessoa que se move, que transforma e não só é transformada, uma pessoa que modifica o ambiente em que está. E por isso a gente inclusive fez aquela colocação que o cristão é como sal. Mas por que o cristão é como sal? Porque o sal, quando ele não está, ele faz falta. E quando ele está na medida certa, ele faz a diferença. O cristão equilibrado, ele faz a diferença. O cristão transformado pela graça, ele faz a diferença. Não há lugar onde um cristão transformado pela graça está, em que ele não faça a diferença. E se eu sou cristão, se eu me julgo cristão, me coloco como cristão e eu não estou fazendo a diferença na vida das pessoas, no círculo no qual eu estou inserido, seja ele no trabalho, na escola, na família, se eu não estou fazendo a diferença na vida das pessoas, eu preciso revisitar o meu cristianismo, eu preciso consultar o meu cristianismo, eu preciso cair aos pés de Jesus como Jairo e falar, Senhor, eu tenho alguma coisa errada, há alguma coisa que não está certo na minha vida. Há alguma coisa que está fora do eixo. E Jesus vai vir com a chave de fenda da graça para apertar aquele parafuso que falta. Mas o cristão que está movido pela graça, ele faz a diferença. Ele faz a diferença. É impossível ser transformado pela graça e não me tornar uma pessoa transformadora. Impossível. Todos aqueles que foram alcançados pela graça, de alguma forma transformaram sua região. Eu cito aqui, por exemplo, os endemoniados de Gadara ou endemoniado de Genezaré. Quando Jesus chega até ele estava preso por correntes, no meio de um cemitério, vivendo como um animal, como uma fera, porque tentaram controlá-lo de várias formas e não conseguiram. Quando Jesus chega perto daquele homem num lapso de memória, talvez o demônio tenha perdido o foco ali um pouquinho no seu cativeiro, né? Porque era como se fosse um refém com a arma na cabeça. E aí de repente, aquele endemoniado tem um lapso de consciência e ele corre até Jesus, mas os demônios logo tomam conta e eles mesmos dizem a Jesus, Jesus, Filho de Deus, não nos incomode. Nos deixe em paz. Então Jesus olha para eles e fala assim, escolhe para onde vocês querem ir. Eles vão para os porcos. Isso mostra como a nossa sociedade troca gente por economia, troca gente por dinheiro, infelizmente. Aquele homem que vivia numa miséria, numa luta constante, vivia como um animal morto no cemitério, abandonado, destruído pela vida, pelos seus pecados, agora é liberto por Jesus e os mercadores do lugar ficam revoltados porque Jesus matou porcos. Estavam trocando economia por vidas.
Então, Jesus olha, ou trocando vidas por economia. Jesus olha para aquela situação, olha para aquele homem naquele estado deplorável, levanta aquele homem, transforma aquele homem. E eu imagino, vou me colocar no lugar daquele homem um pouquinho, que a gente precisa fazer esse exercício de se colocar no lugar do personagem para a gente tentar entender. Imagina que você viva num lugar onde ninguém gosta de você, te acorrentem, te joguem num cemitério e te deixem vivendo como um animal. Aí você muda de vida, você dá aquela melhoradinha, né? Já veste uma roupa melhor, sai da corrente. Não importa o motivo pelo qual você melhorou, mas você deu aquela melhoradinha. Pergunto a você, você ia querer ficar vivendo com essas pessoas? Eu tenho aqui o Peter, que me tratou super bem, me deu um presente, cuidou de mim a semana inteira. Todo dia que eu saí na porta, ele chegava para mim, pegava na minha mão e falava, tá tudo bem? Precisa de mais alguma coisa? Posso te ajudar? Tá sempre preocupado comigo. Eu vou deixar de me aproximar do Peter, que está preocupado comigo, da Valéria, que gosta de mim, e vou me aproximar de gente que nem quer saber de mim? Vou. Então aquele homem chega para Jesus e fala, eu vou com o senhor. Jesus nem chama ele para seguir, ele falou, não, eu vou. Jesus olha para ele e fala, não, você vai ficar. E toda a região de Decápolis, bem provavelmente, só veio conhecer Jesus pelo fato daquele homem ter ficado, pelo fato daquele homem ter sido transformado. Então presta bem atenção, antes de Jesus ele era uma fera, ele era alguém incontrolável, ele era alguém indomável, ele era um problema. Depois de Jesus ele se torna a fonte de salvação, é isso que ele se torna. Antes de Jesus, o que ele era? Nada. Depois de Jesus, o que ele se torna? Uma fonte a jorrar. A mulher do fluxo de sangue. Antes de Jesus, o que ela era? Rejeitada, abandonada, destituída. Jesus pega ela, levanta ela, fala, tua fé te curou. E ele coloca para toda aquela sociedade. Essa mulher está limpa. E agora ela pode participar do seio da sociedade, pode participar das reuniões sociais. A história dessa mulher salva a gente até hoje. Maria Madalena arrastada pela rua como alguém que não era nada. Quando Jesus olha para ela, ele ainda faz uma profecia. Porque a gente estuda muito o Jesus Salvador, o Jesus Redentor, a gente estuda muito o Jesus Filho de Deus, o Jesus Filho do Homem. Mas eu gosto muito de estudar o Jesus Profeta. Jesus fez muitas profecias que se cumprem. E uma das profecias que Jesus fez foi: onde quer que o evangelho for pregado, a história dessa mulher será contada. Você não vai ter uma igreja sequer que você fale de Maria Madalena e ninguém sabe quem é. Profecia. Porque se há profeta no meio de vós, o que ele fala se cumpre. Jesus profetizou e acontece. Antes ela era o quê? Ela não era nada. Ela não era ninguém. Hoje ela é um altar. Abraão antes de Deus era quem? Nada. Ninguém. Na época dele tinha um homem chamado Nimrod. Quem sabe quem era Nimrod? Quem estava na semana inteira não vale. Quem sabe quem é Nimrod aqui? Deixa eu ver. Ninguém sabe. Você sabe qual era o propósito da vida de Nimrod? O propósito na vida de Nimrod era ser famoso, era ser conhecido. Deus falou, dividam-se em nações. Nimrod falou, não, vamos construir uma torre aqui, pô. A gente constrói uma torre chegando lá no céu, coisa linda. A gente coloca lá embaixo, lá, Nimrod Empreendimentos, ó, coisa linda, né? Um inglês aportuguesado, né? A gente coloca uma plaquinha, coisa linda lá embaixo, lá, e o nosso nome vai ser famoso, gente. Nós vamos ser lembrados. Concomitantemente nessa época, e Deus frustrou os planos de Nimrod e de todo mundo que estava ali, porque ele confundiu as línguas e a Torre de Babel virou só história que não deve ser repetida. Mas concomitantemente à época de Nimrod, ou de forma contemporânea, ele chama Abraão, e qual é a promessa que ele faz para Abraão? Ele fala, sai de sua terra, da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mandar. E Deus não facilitava para Abraão, ele nunca fala onde é para ir, ele só fala que é para ir, e Abraão vai. E Deus promete, eu vou transformar o seu nome num nome famoso. Você vai ser lembrado. E as 3 maiores religiões do mundo, 3 maiores, o cristianismo, islamismo, tem gente que tira o catolicismo, mas eu coloco o catolicismo na mesma gama do cristianismo, e o próprio espiritismo, porque o espiritismo há uma vertente muito forte do espiritismo que crê em Jesus, na sua palavra. As três maiores religiões do mundo
são ramificadas lá de Abraão. Você vai pegar a maior parte dos ensinos, ou quase todo o ensino das 3 maiores religiões do mundo, está lá em Abraão. Tudo parte de Abraão. Nimrod queria ser conhecido sem Jesus, foi esquecido. E eu até coloquei aqui que numa igreja eu perguntei quem que tinha construído a Torre de Babel, e eu faço esse exercício. Eu sei quem é Nimrod porque é estratégico, mas senão eu também não ia saber. Eu fiz esse exercício numa igreja com 200 pessoas, alguém levantou a mão. Falei, quem construiu a Torre de Babel? Ou uma das pessoas que construiu? Alguém levantou a mão. Era um pastor, um teólogo, formado, bem estruturado. Olhou para mim e falou, Jurubal. Jurubal foi construtor de instrumentos, não da Torre de Babel. Eu falei, fantástico, perfeito, eu sempre vou levar essa experiência. Que nem alguém que passou e dedica a vida a estudar a Bíblia lembra de Nimrod. Sem Jesus é isso que a gente vai fazer. A gente vai cair no ostracismo. A gente vai ser esquecido para sempre. A gente só vai ser lembrado se a gente fizer um monte de coisa triste. Sem Jesus é isso. Sem Jesus a vida vira isso. Porque ele diz, sem mim nada podeis fazer. Mas Abraão não. Abraão se colocou nas mãos de Deus. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor dizendo para você que Abraão era melhor que Nimrod. Abraão era mentiroso. Abraão era cheio de problema. E mesmo assim, Deus olhou para Abraão como ele olha para mim e para você, porque a gente não é melhor que ele, nem ele melhor que nós. Ele olha assim e fala, eu vou cuidar de você. E a sua vida vai começar a fazer sentido. Agora, longe de Jesus, a vida vira o quê? Vira uma luta constante. Por tentar encontrar sentido naquilo que não tem. Por tentar encontrar sentido naquilo que não tem. Quantas e quantas pessoas vivem a vida presas à necessidade de aceitação, à necessidade de ter poder, à necessidade de ter status, à necessidade de ter condições financeiras, recursos, quando na verdade no dia em que a gente vai para o túmulo, a gente não leva nada disso. Conta-se uma história, eu não sei se é verdade ou não, mas o fundo moral dela é fantástico, que Alexandre o Grande dizia que quando ele morresse, ele queria que o caixão dele fosse carregado pelos melhores médicos e que as mãos dele fossem para fora do caixão, para provar que nem a melhor ciência do mundo pode impedir que nós morramos, e por mais que a gente acumule, quando a gente for embora, a gente vai de mãos vazias. Mas quando a gente coloca a vida na mão de Jesus, o nosso testemunho continua pelos séculos dos séculos. Por quê? Porque quando a gente é alcançado pela graça, a gente é alcançado para dar fruto. É alcançado para boas obras. E foi o ponto que eu tratei ontem à noite, de que talvez nós adventistas tenhamos muita dificuldade de entender o que é boa obra. Não fazer não é obra. Você não foi criado para não trabalhar no sábado. Você não foi criado para não matar. Você não foi criado para não adulterar. Você foi criado para uma teologia positiva. O que eu não posso fazer no sábado eu já sei. O que eu preciso encontrar em Jesus é o que eu devo e o que eu posso fazer a partir do momento em que a graça veio sobre mim. Você foi criado para boas obras, não para ficar parado. Eu não estou fazendo nada de errado. Lembra a história do fariseu e do publicano. O fariseu olha assim e fala, Senhor, obrigado porque eu não sou como publicano, eu dou meus dízimos e blá, 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 blá. O fariseu era produto. O fariseu era um produto do meio em que ele estava inserido. Porque se você tirasse ele daquele meio e ele não precisasse mais devolver dízimo para ser salvo, porque era isso que ele acreditava, ele não devolveria mais. A realidade, a grande pergunta que eu faço para você é, se a igreja fechar hoje, a gente teve essa experiência, eu acho que foi horrível ter uma pandemia, mas o fato de ter a igreja fechada, eu acho que foi fantástico. Porque teve como a gente provar ali, de fato, se a nossa religiosidade depende do espaço geográfico onde a gente está inserido, ou se a gente está de fato conectado com o Deus do espaço. Se nós dependemos do tabernáculo, ou se nós nos colocamos à disposição do tabernáculo. Lembra que nós estudamos João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne, e no grego a palavra é skenu.
A gente traduziu como habitou. Habitar é o quê? Habitar é morar, estar ali. Jesus não habitou entre nós. Jesus se tornou o nosso tabernáculo. Esquenudo grego significa tabernaculou. Ou seja, significa que essa tenda que está armada aqui, essa igreja que está armada aqui, ela só faz sentido se Jesus for a base. Se ele não for, não faz sentido nenhum. Se eu chegar aqui e disser para vocês, gente, para de bobagem, Jesus não era filho de Deus. Para de besteira, esse negócio de Jesus tem nada a ver. Essa pregação toda não dura 6 meses. Eu tô ruim de conta. Dos 8 para cá, quanto que faz, Peter? 25? 8 para 33. 25 anos pregando. Mas eu só tô assim, 25 anos pregando. Porque eu continuo pregando o evangelho de Jesus. No dia em que eu mudar o discurso, acabou. Não tem pregação mais. O tabernáculo é Jesus. A igreja é Jesus. A igreja não é esse lugar aqui é um prédio. Ele deve ser respeitado, óbvio. Mas não deve ser adorado porque Jesus é a igreja. E se Jesus está acontecendo em você, você não vem mais para a igreja para receber. Você vem para doar. Você vem para entregar. Quando Jesus está acontecendo em você e você vê um problema na igreja, você não vai fazer uma fofoca, você vai fazer uma oração. Você vai fofocar para o Pai Celestial. Você chega lá e fala, Senhor, eu vi um irmão meu que eu amo e ele está preso no vício, ele está preso no adultério, ele está preso na pornografia, ele está preso em tanta coisa ruim, Senhor. E eu preciso, Pai, em oração aqui pedir que o Senhor o liberte, mas também preciso ser o caminho da libertação. Eu começo a ser o caminho da libertação. Eu começo a trabalhar com aquela pessoa, não abandono ela. Eu olho para ela e falo assim, ó. E você vai olhar para quem está do seu lado e você vai falar também. Olha para quem está do seu lado aí. Se você está em 3 ou se você não está do lado de ninguém, olha para trás. Mas olha para alguém. Vamos lá, olha aí. Pode olhar. Não vai doer nada, não. A não ser que você esteja com torcicolo. Olhou? Agora fica aí fixo. Aguenta firme aí. Fica olhando, que eu ainda não falei. Aguenta aí. Olha para essa pessoa e fala assim, eu não aceito estar no céu sem você. Você tem que estar lá. Você tem que estar lá. Eu não aceito nada menos do que isso. Eu não aceito nada menos do que isso. Quem volta para mim aqui? Aqui eu vou parafrasear. Eu vou colocar esse copo aqui que eu vou derrubar ele. Eu vou parafrasear a nossa irmã White. Em um dos seus livros, eu não vou me lembrar exatamente qual, mas ela diz assim, que não haverá no céu nenhuma alma, prestem bem atenção, não haverá no céu nenhuma alma lá que vai entrar sem ter salvado alguém. Ninguém. Todo mundo que vai estar lá salvou alguém. Todo mundo que vai estar lá salvou alguém. Porque quando a gente conhece Jesus, a gente se torna uma fonte a jorrar. Depois a gente dá essa breve introdução, um pouco longa. Introdução. Nós vamos caminhar para a reta final dessa semana de oração. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura corrida e uma breve meditação sobre esse texto. Apocalipse capítulo 3, verso 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Verso 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Verso 18. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonha, a sua vergonhosa nudez,
e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele. Entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, vamos fazer uma breve colocação de quem era Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela estava em uma região muito interessante. A região de Laodiceia, ela estava entre dois rios. Um era quente e o outro era frio. E por isso ela tinha águas termais. Ali na região ela era muito conhecida pelas suas águas termais. Antíoco Epifânio, se eu não me engano, nome lindo para pôr nas crianças. Antíoco Epifânio. Quando ele vem ali para a região, a mulher dele chamava Laodice. E ela olha para Laodiceia e ela fala, nossa, Laodiceia é linda, Laodiceia é maravilhosa. Enfim, ela não fala desse jeito porque a cidade ela era dedicada ao deus Zeus, o deus grego. Como eles eram muito religiosos, a mulher dele fala assim, você podia dedicar essa cidade para mim, né? E ele fala, como que eu vou fazer? Pela força eu não posso, porque se eu destruir a cidade, eu vou dedicar uma cidade destruída. Se eu me apegar muito à cidade, bem provavelmente eu não vou conseguir mudar muita coisa. Então como que ele faz? Para poder conquistar o coração de Laodiceia, ele começa a fazer muitas obras. Então ele constrói um templo aqui, constrói um templo ali. E Laodiceia foi se tornando uma cidade muito rica, muito poderosa. Laodiceia era tão rica e tão poderosa que aproximadamente 46 anos depois de Jesus, 46 DC, teve um terremoto lá que devastou tudo. E outras regiões também. Ninguém conseguiu se levantar. Laodiceia se levantou rapidinho. Laodiceia era rica, era poderosa. Laodiceia era muito religiosa. E com o tempo, Antíoco conseguiu comprar e aí depois mudou o nome da cidade para Laodiceia, que era a cidade da Laodice, a esposa do Antíoco. Que maridão, hein? Fala a verdade. Comprando uma cidade para a esposa, né? Eu de vez em quando chego com um bombom para ela, falo, graças a Deus que eu não nasci na época de Antíoco, né? Porque se eu nascesse, ela vai falar, tá vendo? Antíoco deu uma cidade e você tá dando um bombonzinho. O que vale é o amor, né? E a realidade é que Antíoco, naquela sua paixão, ele conseguiu fazer com que Laodiceia se tornasse uma cidade abastada e muito bem estruturada. Inclusive, eles tinham uma clínica de olhos lá. Eles tinham, naquela época ali, enfim, você ter um oftalmologista era uma coisa assim, extremamente high-tech, era uma coisa fantástica. Você tem oftalmologista na sua cidade, era fantástico isso. Essa era a cidade de Laodiceia, muito poderosa. A cidade de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, era uma igreja certinha, não tinha nada de errado com a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia andava nos mínimos detalhes ali, tudo direitinho. Você pode prestar atenção que Deus não faz Jesus não faz nenhuma crítica estrutural ou conjuntural ali da conjuntura de Laodiceia. Fala entre vocês há profetas falsos, entre vocês há ensinos falsos. Nada disso. Ele vem para Laodiceia e ele fala, você é rico, né? Você se considera rico, você se considera vestido, você se considera enxergando. Aí depois ele coloca, você é pobre, cego, nu. Laodiceia, inclusive, se tornou um grande centro têxtil. Né? Ali na região de Laodiceia tinha muita fábrica que fabricava muita roupa, era uma coisa assim. Era como se fosse Paris dos dias atuais, né? Era um lugar onde era a capital da moda ali, era Roma e Laodiceia. Laodiceia era um lugar bem estruturado, bem estabelecido. Então, teoricamente, não tinha muito o que Deus ou o que Jesus falar à primeira vista daquele lugar, daquela região ou daquelas pessoas. Eles estavam corretos. Então Jesus, ele falando com João, ele faz a advertência. Ele fala assim, ó, você é pobre, cego e está nu. Você vê os signos aí, os símbolos que Jesus coloca? Eles eram a capital da moda, tinham
oftalmologistas ali, um hospital oftalmológico, que era uma coisa assim extremamente única na época, e eles eram muito abastados. Então, Jesus vem atacando exatamente o que eles eram ali à primeira vista. Jesus fala: vocês estão orgulhosos? Então eu quero dizer para vocês que a riqueza de vocês não é suficiente, a visão de vocês não está vendo tudo o que precisava, e as roupas de vocês não estão cobrindo a vergonha do seu pecado. Esse é o primeiro ponto. Jesus ataca exatamente aquilo em que eles se ancoravam. E aí fica a pergunta para nós: em que nós estamos nos ancorando hoje? Para que o nosso cristianismo não deslanche. Às vezes eu estou me ancorando no fato de eu ter um cargo na igreja. Às vezes eu estou me ancorando no fato de eu ter muitos anos de igreja. Às vezes eu estou me ancorando no fato de eu aparentemente ser abençoado porque todo mundo quebrou na pandemia e eu não quebrei. Eu sou abençoado. Às vezes eu estou me ancorando no fato de eu nunca ter atrasado um dízimo ou uma oferta. Às vezes eu estou me ancorando no fato de estudar a Bíblia ou ter lido ela. Uma vez eu conversei com um rapaz e eu achei legal a conduta dele, não estou criticando, mas ele falou: para a glória de Deus, eu já li a Bíblia 5 vezes. Amém? Glória a Deus. Leia a Bíblia quantas vezes for necessário. Mas isso não vai te salvar. A roupa que você veste, o dízimo que você devolve, a igreja que você frequenta, o banco que você senta, o tempo de casa. Querido. E não só não vai te salvar, como não vai fazer exatamente o ponto que a gente falou essa semana. Não é isso que arranca um sorriso do rosto de Deus. Há uma história de um rapaz que chegou para o pai dele. Acho que foi para o pai. Foi para o pai. Ele chega para o pai e fala: pai, olha o trabalho que eu estou fazendo. Estou ganhando muito dinheiro. E o pai dele olhou assim. Bom. Ele falou: meu pai não está gostando do meu progresso. Ele olhou para o pai. Ele fez um mestrado nos Estados Unidos. Pai, fechei meu mestrado nos Estados Unidos. O pai olhou e falou: muito bom. Meu pai não se agrada do meu progresso? Então ele olha para o pai e fala: pai, fechei meu primeiro contrato de $1 milhão. O pai olhou e falou: muito bom. Esse rapaz é pregador do evangelho. Ele é pregador da palavra. E aí ele falou que ficou incomodado com aquilo. Aquilo ali ficou dentro do coração dele. Ele falou: por que meu pai não se agrada com o meu sucesso, com o meu progresso? O que está acontecendo? E ele tem uma empresa e ele fez uma promessa para Deus, que sempre antes de começar a trabalhar, ele pregaria para os clientes, para os funcionários e assim por diante. E a empresa dele é uma escola, ela dá cursos, enfim, e ele reúne todo mundo assim, às vezes dá mais de 1.000 pessoas ali reunidas, e antes dele ir trabalhar, ele prega para todo mundo. Essa é a promessa dele para Deus. E aí um dia, ele estava iniciando um projeto novo, chamou o pai dele foi para assistir, e aí ele, antes de começar a trabalhar, ele sentou todo mundo lá, colocou todo mundo sentado. Essa história é verídica e é de um brasileiro. Ele colocou todo mundo sentado lá, começou a pregar, e o pai dele sentado, ele pregou uns 40 minutos mais ou menos. Enquanto ele pregava, foram 40 minutos pregando e 40 minutos o pai dele chorando. 40 minutos pregando e 40 minutos o pai dele chorando. No final ele desceu, cumprimentando as pessoas, né? O pai dele veio, abraçou ele, ele falou: pai, por que você estava chorando? Ele falou assim: porque eu te criei para o altar. Eu não te criei para ganhar $1 milhão, eu não te criei para mestrado nos Estados Unidos, eu não te criei para abrir uma empresa fantástica. Eu te criei para o altar. Foi para o altar. E você é bem-sucedido por causa do altar. Você é bem-sucedido por causa do trabalho que você faz para Deus. Essa é a fonte, a raiz do seu sucesso. Deus te criou para estudar a Bíblia? Não. Deus te criou para devolver dízimo? Não. Deus te criou para vir à igreja? Não. Isso tudo é fruto da convivência que você tem com Jesus. Se você faz isso sem conviver com Jesus, você não tira sorriso do rosto de Deus. O sorriso só sai do rosto de Deus quando isso é produto daquilo que você vive no íntimo do seu lar. Não é aqui para mim, não é lá na rua, para os seus colegas. É aquilo que você faz no primeiro momento do seu dia. Quem é o seu primeiro pensamento?
Quem é o seu último pensamento? É isso que faz o coração de Deus se agradar. É isso que faz o coração de Deus se agradar. E a gente também falou nessa semana sobre a história de Cornélio. Cornélio era um gentio, aos olhos do judeu, alguém sem acesso à salvação. Então a Bíblia fala de Cornélio, fala que Cornélio era um homem piedoso, que perseverava na oração e na doação de esmolas. Ou seja, um homem que ajudava os mais pobres. E isso agradava o coração de Deus. Isso agradava o coração de Deus. Eu estou aqui com essa roupa super bonita, pregando a palavra. Eu acho que está super bonita, né? Acho que está, não está? Obrigado. Pregando aqui a palavra. É que se eu não achasse também, eu nem ia vestir, né? Ia colocar outra. Pregando aqui a palavra. Nessa igreja super bonita, com essas pessoas super bonitas, mas se eu sair daqui e o que eu preguei ficar aqui, eu vou entristecer a Deus. O próprio Paulo fala, depois de pregar, eu esmurro meu corpo para viver. Por quê? Porque eu não quero ser reprovado. Laodiceia era bonita, Laodiceia era rica, Laodiceia estava bem vestida, Laodiceia tinha tecnologia, tinha ciência, Laodiceia era inteligente, Laodiceia era respeitada, mas ela não estava arrancando o sorriso do coração de Deus, no rosto de Deus, ela não estava agradando o Pai. O pai olhava para Laodiceia e dizia, eu não te criei para vestir roupa bonita, eu não te criei para ser rica, eu não te criei para ter muita tecnologia, eu te criei para o altar, eu te criei para a graça, eu te criei para a salvação. E hoje Jesus está aqui olhando para mim, para você e dizendo, querido, querida, eu não sei quem é você, eu não sei a sua história. Mas como ele disse para Laodiceia naquele dia, e os teólogos adventistas, isso é um ponto que eu respeito muito na nossa igreja, eles não omitem o fato de que muito do que se diz para Laodiceia é a característica da igreja de Deus nos últimos dias, e nós somos a igreja de Deus. Ou seja, 99% dos teólogos adventistas vão acreditar que essa mensagem não é para o irmão da pentecostal, da assembleia, da presbiteriana, essa mensagem é para nós, é para você, é para mim que está sentado aqui. Ninguém vem na igreja à toa, viu? Quando você vem para cá, começa uma guerra terrível entre bem e mal, e o Espírito Santo te traz aqui a duras provas. Se você está aqui, não é à toa. Isso aqui é sobrenatural. Inclusive, quando eu venho pregar, eu oro, eu falo, Senhor, impede o poder de Satanás para que quem tem que vir consiga chegar. Porque às vezes as pessoas não conseguem, o diabo é terrível. Então essa mensagem é para você, é para mim. E a mensagem de Jesus é, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. E aí tem gente que olha isso aí com tristeza. Mas eu queria dizer para você que essa é a maior declaração de graça que Jesus faz nesse texto. Que quem segura vômito? Ninguém segura, é uma coisa terrível, é asqueroso, é nojento. Jesus está ali, é asqueroso, é terrível, é nojento o nosso comportamento, mas ainda assim Ele está nos segurando, ainda assim Ele está nos chamando, ainda assim Ele está nos preservando. E outro símbolo que Ele coloca aqui é, eis que estou à porta aí. Um judeu, quando ele vinha na porta de alguém, principalmente na época de Jesus, ele falava assim, Peter, é o Luizinho, estou aqui, vim almoçar na sua casa. Se um judeu batesse na porta é porque a cidade estava sitiada. Quando um judeu vinha aqui, é porque a cidade já estava sitiada e eles seriam destruídos em breve. Jesus, quando ele bate na porta, ali em Laodiceia, ele está dizendo, Laodiceia, abre a porta logo, porque pouco tempo lhe resta. E aí pode ser que na cabeça de alguém passe assim, mas só essa história de Laodiceia aí tem 1000 anos, 2000, né? Isso é pouco ou é muito? Eu vou colocar 2 questões aqui. A primeira questão é que 2000 anos dentro da eternidade não é nada. E a segunda questão, Jesus pode ter prometido voltar há 2000 anos atrás. E a promessa pode ter 2000 anos. Mas você não tem mais que 80, 90 anos de vida para esperar. A promessa da volta de Jesus ela é global, mas ela também é individual. Eu só tenho 80, 90 anos para esperar e acabou. Então a promessa de Jesus é urgente no sentido individual. No contexto individual, ela é sempre urgente. Porque você sabe onde você vai estar amanhã? Quem garante aqui que vai estar vivo amanhã? Assim, não, eu vou estar vivo amanhã e pronto, acabou. Você garante?
Então, se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça seu coração. Quem garante que você vai ter outra vez para poder vir aqui e ouvir a mensagem? Quem garante que a mensagem vai conseguir te alcançar de novo? Judas não morreu exatamente no momento em que Jesus apelou para ele, mas depois que ele endureceu o coração, não teve apelo mais. Jesus olhou aqui e falou, alguém vai me trair. Judas sabia que era ele. Se ele não tivesse levantado e saído, se ele tivesse virado para Jesus e falado, sou eu, e eu não quero te trair. Aí tem gente que olha assim e fala, mas Judas ia trair, pronto, acabou, porque tem uma profecia. Mas Jesus fala, eu preservei todos que eu consegui, exceto o filho da perdição. Então quer dizer que ele queria preservar Judas. Então eu estou dizendo para você, essa pode ser a sua última chance. Eu não quero ser catastrófico, eu não quero ser nem pessimista. Essa pode ser a sua última chance. Então se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça seu coração. Reconheça que sem a graça você não é nada. E que depois da graça você é alguém criado para boas obras. Não para ficar parado. Não para não pecar. Você não foi criado para não pecar. Pela graça. Você não foi criado pela graça para não pecar. Você foi criado para lutar contra o pecado. Na glorificação, quando Jesus voltar, aí sim, você nunca mais vai pecar. Mas depois que você passa pela graça nessa terra, você ainda peca. Mas você não desiste. Você continua. Você persevera. Você tem ânimo. E você vai até o fim. Por quê? Porque graça. E aí eu concluo dizendo. Graça. E eu olho para esse lugar aqui. Esse lugar que transformou a minha vida muitas vezes. Eu falo, mas você se batizou quantas vezes? Eu me batizei uma só, com 8 anos. Até hoje. Mas toda vez que alguém desce aqui, ó, nessas águas, eu sinto um negócio no meu coração. Que eu fico lembrando do dia em que eu firmei o meu compromisso de relacionamento com Jesus. E de lá pra cá eu já magoei ele muitas vezes. E eu sei disso. Mas assim como num casamento, onde Jesus é um cônjuge melhor do que eu, ele nunca desistiu de mim. Já teve dias de eu olhar para Jesus e falar assim, Senhor, eu não quero mais. Eu cansei, ser cristão é muito cansativo, é muito difícil. E Jesus usa meios inacreditáveis para me trazer de volta e me mostrar que me ama. Me mostrar que eu sou importante. Me mostrar que quer me salvar de novo. Sabe, Jesus hoje está te pedindo em casamento. É exatamente isso. E quem é casado é que sabe. Quando a gente namora, a pessoa tem defeitos. Quando a gente casa, os defeitos ampliam. A diferença entre o namoro e o casamento é que o namoro foi feito para acabar. O casamento não. O casamento com Jesus não tem fim. Outro dia eu estava sentado com o meu primo e a gente começou a falar algumas coisas e ele é batizado. Mas ele não vai para a igreja. Não vai para a igreja, mas também não faz mais nada. Só fica em casa, não bebe, não fuma. Você vai falar de igreja com ele, ele ouve. Eu falei para ele, é melhor você ir para a igreja. Pelo menos você tem alguma coisa para fazer, né? Porque você é cristão, só fica em casa, né? Então... Eu venci a pilha do microfone, hein? 7 dias. Ela falou, 1 hora eu canso. 8, né? 8 desde sábado dá 8, né? 8 dias. Ela cansou. E para encerrar, eu olhei pro meu primo e falei, cara, você é adventista. Você é cristão. Ele falou, não sou. Eu falei, é. Eu falei assim, ele falou, por quê? Eu falei, quando que você se desbatizou? Eu vou lá para desbatizar. Eu falei, não existe isso, cara. Quando você se coloca à disposição do Espírito Santo uma vez, você pode até não fazer o que ele quer e ele respeita. Foi você que falou que Deus é gentleman, né? É gentleman. Gentleman é mais do que cavaleiro, porque é um cavaleiro à moda inglesa, né? Cavaleiro à moda inglesa é outra coisa, entendeu? Chega no horário. Não é nem 10 para as 9, nem 9 e 10. É 9 em ponto.
Deus é cavalheiro de verdade, ele respeita o fato de você não querer a direção dele na sua vida. Ele vai respeitar, mas ele nunca vai desistir de você. Nunca. E a última lágrima que vai ser derramada no universo, vai ser a de Jesus por quem se perdeu. Porque nem no dia em que ele consumir o pecado junto com o pecador, ele não vai desistir. Você e eu, aceitando ou não, se indo para o céu ou não. No caso de vocês não têm outra escolha, porque eu não aceito nada a não ser a salvação de vocês. Mas a pessoa, o ser humano indo para o céu ou não, vai ficar gravado para a eternidade na palma da mão de Jesus. Ele fala, nas palmas das minhas mãos, eu te gravei. Ah, teve gente que se perdeu. Mas está ali, ó. Para sempre, na mão de Jesus vai ficar a marca do pecado e da luta que ele teve para salvar alguns de nós. Que você não perca, de jeito nenhum, a oportunidade de responder positivamente a esse sacrifício que foi planejado desde a fundação dos séculos por você e por mim. Que Deus nos abençoe. O meu desejo e a minha oração é que você continue firme na sua caminhada. Eu tenho um encontro marcado com todo mundo aqui, mas não vai ser debaixo da árvore da vida não, que está muito cheio e eu não gosto de aglomeração. Vocês me procurem lá, vocês vão me achar, tá bom? E nós estaremos lá na glória, para a honra e glória de Jesus. Porque Ele merece. Não faça isso porque você precisa, mas é porque Ele merece. Ele merece que você esteja no céu. O sacrifício dele... eu quero parar, mas eu não consigo. Eu vou fazer mais um apelo. É o Espírito Santo que está mandando. Eu era um menino muito difícil na escola. Eu dava muito trabalho para minha mãe. Minha mãe um sufoco, um sacrifício para pagar a escola para mim. A gente nunca foi rico, enfim. Nunca teve facilidade. Minha mãe um sacrifício. Um dia ela olhou para mim e ela falou, filho, não estude porque você gosta. Estude pelo sacrifício da mamãe. A mamãe se sacrifica tanto para você ter uma escola boa para estudar. Demorei muito para entender, porque a gente só aprende a ser filho depois que a gente é pai, né? A gente é pai e vê a arte dos filhos, a gente aprende a ser filho. E hoje eu entendo que a motivação de responder ao sacrifício de quem nos ama muitas vezes tem que ser maior, ou sempre tem que ser maior, do que a possibilidade de obter benefícios desse sacrifício. Se você não quer se salvar por você, se você não quer alcançar a salvação e se entregar à graça por você, se entregue pelo sacrifício de Jesus. Pense em tudo que Ele fez. Tudo que Ele deixou por você. Esteja no céu pelo menos pelo sacrifício de Cristo. Que Deus nos abençoe e que Deus guie a nossa vida. Assim como... Eu vou convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar. Querido Deus, querido Pai, nós agradecemos porque o Senhor é bom, Tua misericórdia dura para sempre. Nós agradecemos porque o Senhor guia os nossos passos, o Senhor dirige cada um de nós. E hoje o Senhor nos trouxe aqui para dizer que, assim como Laodiceia, pode ser que nós não estejamos nem fora nem dentro. A gente está no meio. E o meio é do diabo, o meio não pertence ao Senhor. Quem está no meio não vai ser salvo também. Então hoje eu peço em nome de Jesus que quem está aqui possa tomar uma posição ao seu lado, respondendo ao seu chamado de graça e de amor. Não porque essa pessoa quer ser salva, às vezes a gente nem quer ser salvo. Às vezes a gente está tão cansado da gente mesmo que a gente não quer ser salvo. Mas que essa pessoa possa entender que o sacrifício que o Senhor fez foi tão grande que a gente não pode fazer nada menos do que aceitá-lo. Nada menos do que responder positivamente a esse sacrifício. Por favor, Senhor, salva teu povo. Mas não só para o céu. Salva teu povo da mornidão espiritual, da morte espiritual. Que o primeiro amor volte ao coração de todos nós aqui. E quem está ao nosso redor possa notar, em nome de Jesus, que nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui com propósito. E o nosso propósito é representar a graça que nos salvou. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pode ouvir meu louvor. Vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel